Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tá, Pessoal se tá perfeito o som, conectando. tá? Tá perfeito o som, que bom. Pessoal se conectando aos poucos. Boa tarde, Suelen, Carolina, Mariano, Daniele, Ian, Laura, Paula, o pessoal que está deixando aqui as mensagens no chat. Carlos, Margarete. É isso aí. Grande satisfação conversar com vocês hoje para a gente continuar aqui o nosso curso. Boa tarde, Henrique. Eu queria dizer que esse é o nosso quarto encontro. Significa que a gente está cumprindo aí, né, o nosso roteiro. Estamos nos aproximando do final também, né? São 6 encontros. Nós temos aí, então, mais 2 encontros programados para o dia 10 e para o dia 17, tá? Acho que isso já responde a sua pergunta, não é, Carolina? Então, dia 10, semana que vem, e nós temos dia 17, já terminando aí o nosso curso. Claro que ele foi pensado aí para se encaixar num momento, né, em que não atrapalhasse também as unidades de vocês, né? Enfim, a partir do dia 17 a gente já começa a entrar aí no último terço do mês de novembro, e vocês todos aí estão sabendo que aí a gente começa a ter período de provas, essas coisas todas, né? Então, nosso curso aqui ele vai se encaixar exatamente nesse meio. Dia 17 termina. Dava para fazer, né? A Carolina está dizendo aqui que a gente tinha que ter mais tempo. De fato, né? A gente tem muita coisa poderia ser tratada aqui. Eu acho que vocês já perceberam que a ideia é tematizar algumas coisas de um ponto de vista bem introdutório, mas ao mesmo tempo abrindo as janelas aí, as portas, para que vocês vejam que é possível fazer muita coisa, né? Então você tem muita função, você tem muita tecla para apertar, você tem muitas coisas que podem facilitar a sua vida. Então, sim, poderíamos aí fazer um curso muito maior. Mas é isso. Que bom que vocês estão gostando, que bom que a gente está abrindo algumas portas aqui, que bom que a curiosidade vai, né, sendo também aguçada aí, porque no fundo, o objetivo era esse mesmo, tá? Deixar vocês muito curiosos e aí, claro, uma pessoa curiosa sempre aprofunda, né, aquilo que é dado. Então essa é a ideia também, né? Boa tarde, Diego. Ah, muito bem. Olha lá, deixa eu ver como é que são. Aqui tem alguns comentários aqui, né, que eu tô pegando aqui. Que bom que vocês estão gostando, gente. Olha, é o que eu posso dizer, né? Que bom que vocês estão gostando. Que bom que pelo menos alguns objetivos estão sendo aqui alcançados. É sempre muito difícil dar um curso assim, né, para aberto para todo mundo, sem nenhum pré-requisito, né? Quem quiser pode se juntar à caravana, e ao mesmo tempo sem deixar aqueles que já sabem um pouquinho, né, dormindo, e aqueles que estão pegando pela primeira vez esses instrumentos sem entender muita coisa. Então, é difícil encontrar esse equilíbrio, né? Mas que bom que vocês estão gostando. Vamos lá. Queria também dizer para vocês, olha, nós temos então mais 2 encontros. É, já está atualizada a nossa página, tá? Nossa página de hoje já traz lá o encontro número 4. Esse encontro número 4 já tem lá o PowerPoint que eu vou mostrar aqui para vocês, já tem uma atividade que eu vou deixar. Aliás, eu prometo, tá, gente? Essa é a última.
E essa vai ficar aberta até daqui 2 semanas, que é quando o nosso curso se encerra, tá? Não se esqueçam que a gente tem uma que foi já aberta e que fecha na semana que vem. Então, nós temos a primeira que fecha no dia 10 e a segunda, que é essa que eu vou falar para vocês hoje, que, aliás, estou chamando de atividade, mas na verdade são só 2 probleminhas, tá? Nem fique muito preocupado ou preocupada com isso, tá? Mas eu vou deixar esse aberto até dia 17, tá bom? É bom que vocês passem por lá, tudo bem? Minha avaliação aqui não é em termos de nota, mas é em termos de frequência de vocês. Então, acessem, né, o formulário, passem por lá, tentem resolver, né? Como eu falei, essas coisas todas elas ficam meio sem sentido se vocês só ficarem me ouvindo aqui, né? Falar e resolver e tal. Tenta pegar, tenta resolver, tenta ver, né, onde que você chega. Eu acho que isso é muito enriquecedor, não só nesse curso que a gente está fazendo, mas em qualquer unidade que você tenha de manipular, né, algumas coisas mais de ordem quantitativa. Então, né, vai lá, passa por lá. A gente tem não só o formulário para cadastro de resposta, mas a gente tem também a atividade em formato PDF, tá? As duas coisas estão lá já disponíveis para vocês na nossa página, que, aliás, eu faço questão, né, mostrar aqui para vocês para fica mais fácil, né, de a gente ver, é essa aqui. Vocês estão vendo, né, a Luna lá atrás, minha gatinha Frajola, que me acompanha, não perde uma aula, ela, todas as aulas que eu dou aqui nessa sala, ela vê todas, né, e às vezes passa aqui pela mesa, né, como é bem típico dos gatos. Gente, tá aqui, ó, que eu falava para vocês. Então, nós temos encontro 1, que foi no nosso dia 13. Tem o PowerPoint, tem a gravação da aula. Clicou, né? É só pegar a pipoca e assistir. Tá aí. Encontro 2, que foi no dia 20. Tem o PowerPoint, tem a planilha que eu mostrei para vocês, tem a gravação da aula. É só, de novo, né? Sentar e assistir. Encontro 3 foi semana passada, tá bom? Então, a gente tem aqui o PowerPoint, eu atualizei esse PowerPoint, que vocês vão ver que eu vou mostrar algumas coisas dentro do mesmo PowerPoint que não constavam na semana passada, tá? Alguns exemplos, algumas definições eu acrescentei, então eu coloquei ali que foi atualizado, tá? A atividade em formato PDF, só clicar, abrir, de boa, são as questões que a gente trabalhou. O formulário para fazer o cadastro das respostas. Tínhamos combinado de deixar ele aberto só até hoje, mas aí, pensando melhor, né, para estender aí a coisa e atingir um público maior, vai ficar aberto até semana que vem, então temos mais 7 dias, tá? Por enquanto eu vi lá, as respostas estão na ordem de 30, 35, então ainda falta muita gente passar por lá, né? Passem, né? Resolvam, cadastrem, enfim, isso aí é importante para vocês, principalmente, tá? E temos aqui também a planilha de equivalência que eu mostrei também, e a gravação, que também já está aí, tudo bem? Então, de novo, as 3 gravações das 3 aulas estão disponíveis, é só clicar, assistir, de boa. E o encontro de hoje, gente, encontro de hoje, dia 3/11, já temos o PowerPoint lá disponível, a atividade 2 que eu vou comentar mais para frente também já está aí, o formulário que é para cadastro de resposta também já está aí, a planilha que eu vou usar de exemplos também já está aí, tá? Só não tem a gravação, naturalmente, né? A gente está fazendo a gravação agora, amanhã eu atualizo esse link, tá bom? Então, esse link vocês sabem, né? Eu já passei aqui para vocês, deixa eu ver que não está, eu não estou visualizando aqui, mas vocês estão vendo ali, né, ó, é o nosso bit.ly/hp12cell, que é o nosso endereço aqui, tá? Então, olha lá, bit.ly/hp12cell, é isso aqui, tá? O encurtador, você vai cair nesse link aqui que a gente tem, tá bom? E aí todo o material tá lá, bonitinho. Organiza isso, né, gente? Organiza em pastinhas para vocês, né? Porque o curso vai acabar daqui 2 semanas,
mas eu tenho certeza que isso pode ser fundamental para você em um outro momento, né, do seu curso, ou talvez até da sua vida. Então, vai salvando essas coisas, né, vai deixando isso bem organizadinho, que pode servir para você, né, aprofundar depois, tá bom? Então, é isso aí. Tudo bem, gente? Até aqui? Vamos ver agora que eu estava com o olho fora aqui do chat. Deixa eu ver o que eu perdi aqui. Diego falando que já fez até a 4, a 5 ainda não saiu. Tá bom, nós vamos falar alguma coisa hoje, viu, Diego, sobre essa parte final da atividade, que foi o que não deu tempo para a gente fazer na semana passada. Então, fique tranquilo, tá? O Davi falando da Luna ali atrás, né? Que, aliás, deitou e dormiu. A Sara, professor, como é a questão das notas? É o trabalho que a gente vai fazer ou será essas atividades? Essas atividades, tá bom, Sara? Eu pretendo, inclusive, fechar com essa segunda. E aí nós vamos ter, na verdade, 7 questões ao todo, porque são 5 da nossa primeira atividade, mais 2 agora, tá? 7 ao todo. E aí vocês têm um prazo que eu considero pelo menos bastante generoso, né, para vocês resolverem, cadastrarem, deixarem lá as impressões de vocês. Mas é isso, tá bom? A gente não vai ter uma prova formal, uma coisa desse tipo, tá bom, Sara? Boa tarde, William. É isso aí, deixa eu ver o que mais que tem aqui. O Alan falando que já entregou, legal, perfeito. Assim, tá no prazo, né, Alan? Você pode fazer isso até quarta-feira da semana que vem. Tudo bem? A Daniele colocando aqui, essa atividade de 2 questões já está disponível no link? Já está disponível, Daniele, tá? Não só essa segunda, como a primeira, continua tudo aqui. Eu tô colocando, inclusive, né? Vou colocar aqui. Porque mostrando assim, às vezes fica um pouco mais difícil, né? Vamos colocar aqui, tô colocando no chat, tá? Se você quiser, você pode clicar e já entrar, aí você vai dar de cara com tudo isso que eu tô mostrando aqui, que é esses links, né, e essas coisas, esse material todo que eu estou aqui colocando. Tá bom? O que mais que temos aqui? Antenor perguntando o que ele perdeu da aula passada. Antenor, você perdeu uma discussão interessantíssima, né, Antenor? Mas eu não consigo em 2 minutos resumir aqui para você. De todo modo, a gente vai fazer um recapitulation aqui daqui a pouquinho, quando a gente voltar. De todo modo, a gravação tá lá, né, nesse link que eu coloquei para vocês, e o material também. O Tiago, professor, com relação à entrega, nós devemos explicar passo a passo de como chegamos no resultado. Não precisa, Tiago, estou aqui supondo já que quando vocês forem, né, resolver isso, vocês estarão fazendo uso ou da HP12C ou do Excel, tá? E aí, claro, né, alguém poderia dizer, puxa, mas como é que você vai saber que a gente de fato fez? Pois é, aí que tá a graça. Eu não sei, né? Eu jogo isso no colo de vocês, né? Mais responsabilidade de vocês, para vocês treinarem, para vocês fazerem, para, enfim, né? Eu não preciso saber tudo, né? Tá bom, gente. É isso aí, não é? E aí Boa eu tarde, professor. não excluo a possibilidade da gente pegar algumas dessas questões, tá? Só para a gente fechar isso e depois trazer aqui para as nossas conversas algumas que eventualmente dê assim mais coceira atrás da orelha, né? A gente pode resolver aqui também, tá? Não tem problema não. Isso aí é só para a gente tentar ter um desafio, assim, uma coisa. Deixa eu colocar em prática as ferramentas que eu aprendi lá hoje. Aí você vai, pega lá um problema e tenta resolver. É só mais nesse sentido. Oi, quem que me chamou? Então, é porque a gente não vai conseguir mesmo entrar lá pelo eLife, porque clica, aparece a gravação, em vez de entrar na aula, entrar na gravação, assim, 1 minuto, 2, sei lá. Pois é, não sei por que que acontece isso, mas de todo modo a gente botou lá no YouTube, né? Aí fica bem mais fácil. Então, esse link que eu acabei de colocar aqui no chat, que eu coloco novamente para quem perdeu,
tem as gravações, mas aí no formato do YouTube, é só clicar, né? Qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer planeta, né, assiste, sem grandes problemas, tá bom? Então o Life, não sei o que que acontece aí, mas enfim, né, esses problemas permanecem de certa maneira, tá bom? Muito bem. Gente, alguma outra questão que a gente precise colocar aqui antes da gente começar? Vocês gostariam de dizer alguma coisa? Tem alguma outra grande dúvida que apareceu aí ou tá tudo certo? Podemos mandar bala. Daniele perguntando das notas. O que que tem as notas, o Daniele? Eu vou imaginar que você esteja perguntando quais são as notas que vocês estão tirando nessa atividade, é isso? Se for isso, eu vou liberar, mas vou esperar a semana que vem, né? Para essa primeira, que é quando ela se fecha. Vou liberar para vocês vão receber por e-mail como se diz, né? O desempenho de vocês, tá bom? Vocês vão ter um feedback, sim. Não vai ser só uma coisa que você cadastra e aí morreu, né? Não sei mais. Não. Semana que vem eu vou abrir esses desempenhos e vou mandar para vocês, tá bom? Por isso, claro, a necessidade de vocês fazerem isso até quarta-feira que vem, tá bom? Isso para atividade 1. Para atividade 2, que é essa que eu estou inaugurando hoje, aí até dia 17, que é o nosso último encontro, tá bom? Eu vou terminar a aula aqui, vou terminar a aula, né? Terminar o curso também, vou chamando a atenção de vocês. Olha, até, né? 23h59, façam, cadastrem e tal. E, enfim, e aí a gente encerra assim. Tudo bem? A Daniele fazendo perguntas cada vez mais difíceis, né? Se eu vou decidir se vocês estão aprovados ou não. Não, Daniele, eu não sou assim tão rigoroso desse jeito, tá bom? Embora eu esteja tematizando aqui uma área que é de exatas, né? Que historicamente traz professores que são sempre muito, né, preocupados com essa questão. Não é a minha não, viu? O meu perfil não é esse. Eu estou muito mais preocupado com vocês frequentarem e ficarem curiosos assim minimamente. Se você sair desse curso aqui curioso, para mim já seria suficiente para eu te aprovar, tá bom? Já cumpriu o objetivo. Mas claro, né? Que ninguém me ouça, né? Ninguém me ouviu, aliás, né? Então, tem essas atividades que vocês fazem, né? Cumprem, faz lá o protocolar, né? Mas a ideia aqui toda é muito mais, eu diria, essencial, muito mais, assim, rudimentar, muito mais raiz, né? É semear uma sementinha aí de curiosidade, tá bom? Em vocês. É isso. Muito bem, então agora eu acho que sim, né? Atividade 1 é para entregar quando? A Débora. Débora, até semana que vem, dia 10. E a atividade 2, que eu vou falar mais daqui a pouquinho, até o dia 17, nosso último encontro deste curso. Muito bem, então agora, vamos lá. Depois a gente faz uma sessão novamente de perguntas, tá? Eu queria então agora, de fato, voltar aqui com vocês algumas discussões que a gente deixou, né, na semana passada. Falamos sobre algumas coisas, outras ficaram pendentes, então eu vou continuar de um ponto que eu acho que é um pouquinho antes da onde nós paramos, tá? Nós estamos falando e falaremos hoje um pouquinho melhor sobre aquela tecla da HP12C, que é a APMT. Nós falamos sobre uma aplicação direta da APMT, eu queria falar sobre uma outra aplicação que nem sempre é tão lembrada assim, né? Porque a PMT está diretamente relacionada com o Professor, valor de parcela. Oi, quem que me chama? eu, Mariano. Fala, Mariano. Minha calculadora 12C, ela tem duas teclas aqui que eu não faço ideia do que são, porque eu tenho uma que é uma preta, que é igual essa que você coloca online, e eu tenho uma outra que é é meio prata, Prata. é Prestige. E ela tem um Certo. RPN e um ALG. Qual dos dois eu uso? Certo. Na verdade, nós estamos utilizando aqui, Mariano, O até ALG. agora, e
Não, nós estamos usando o sistema RPM, tá? O sistema ALG é o sistema algébrico. Você faz a calculadora funcionar no modo, como a gente poderia dizer assim, um modo científico, né? Que é dessas calculadoras aqui, ó, né? Ah, Calculadora entendi. científica, né? Então aí você coloca o número, aí se você quer multiplicar por outro, aí você aperta o vezes e aí você coloca o segundo número, né? Esse é o modo algébrico, né, de funcionar. O modo das HPs, aliás, esse é um grande problema para quem pega HP pela primeira vez, né? É totalmente diferente disso, porque o sistema dela você coloca primeiro as entradas de valores numéricos e depois chama as operações, né? Entendi. Então, isso nada mais é do que isso que você está falando, né? O sistema Tá, RPM e o sistema ALG. Bom? tá. Né, porque eu acho que a minha, então, ela tá no ALG. Tá, Aí eu só queria saber como é que eu mudo. É só apertar o F e apertar o exatamente CHS, isso. que no caso é o. Você Ah, já então já coloca mudei já. isso, Ah, tá ok, bom? então. Ok, muito obrigado, Isso, professor. isso é importante você ter falado, porque senão, na hora da gente fazer as contas na sua calculadora, o procedimento seria diferente, aí não ia Sim, chegar nunca, né? eu sempre faço nas duas, no caso, porque é que eu tenho as Perfeito. duas na minha casa, então eu sempre Tá, faço nas duas e tem algumas vezes que essa daqui dá, essa Prestige dá o resultado diferente da preta, e eu não sabia por quê. tá bom. É isso aí. Ah, É os ok, sistemas que então. estavam diferentes. Ok, muito obrigado, professor. Valeu, então. Continuando, a gente falava então do PMT. Deixa eu então projetar aqui para vocês, para a gente já ir nessa parte e recapitular algumas coisas que a gente já ou falou e, de certa maneira, vamos complementar hoje, tá? Também. Então, está aqui. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Eu acho que agora deve estar aparecendo. Falamos sobre essa tecla, né? PMT. E nós passamos aqui por algumas definições. PMT é o valor do pagamento periódico, bastante utilizado quando você quer saber valor de parcela. Bastante, mas bastante mesmo utilizado quando você está preocupado com financiamento. E aí, esse é um conceito, claro, atrelado à série de pagamentos, né? Então, se você for a qualquer livro clássico de matemática financeira, você vai encontrar certamente um capítulo intitulado Série de Pagamentos, né? Série de pagamentos. E isso que a gente está falando aqui, ou seja, a utilização da tecla PMT, está diretamente relacionado com esse capítulo, série de pagamentos. E ali você fala de muitas coisas, né? Você fala de financiamento, você fala de pagamentos a prazo, não precisa ser financiamentos apenas longos, né? Mas pagamentos em série, enfim, né? Toda essa problemática a gente consegue resolver sem grandes dificuldades com a teclinha PMT da HP. A gente fez um exemplo, o exemplo era esse aqui, né? Um produto à vista custando R$ 200, à vista, né? Ou pagamento a prazo em 5 prestações iguais, vencendo a primeira após um mês da compra. Essa parte que vem depois da vírgula, que vocês estão vendo aqui, vencendo a primeira após um mês da compra, é apenas para deixar claro que esse é um tipo de parcelamento sem carência, tá? Ou seja, você compra no mês de novembro, e a primeira parcela já vence em dezembro, tá? Então, um mês depois da compra, você já tem a primeira parcela. Existem formas diferentes de parcelamentos? Existem, né? Aliás, agora no final do ano, vocês devem ver aos montes, né? Propagandas do tipo, olha, você compra agora, só começa a pagar o ano que vem. Esse é um tipo de parcelamento com carência, tá? Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando desse em que você compra e no outro mês já tem uma parcela para pagar, tá bom? Então, esse, aplicação imediata com a teclinha da PMT. A gente sabe a taxa de juros, que nesse caso é de 5%, e queremos saber o valor de prestação, o valor das parcelas aí no caso, tá? Então, toma muito cuidado, que não basta apenas você pegar R$ 200, que é o valor à vista, né, e dividir por 5, né, para saber o valor das parcelas. Não é isso, porque tem uma taxa de juros envolvida, tal, embutida, então você precisa levar tudo isso em conta. A gente fez essa conta e nós chegamos a este resultado aqui, né? 46,19, na verdade,
46,20 praticamente, poderíamos dizer, né, será o valor da parcela, né, ou das parcelas, em 5 pagamentos iguais, né, sem carência, começando a primeira, ou vencendo a primeira, um mês depois do início da operação, tá? Então, a gente já tinha isso, sem grandes problemas, tá? E eu queria dizer para vocês que essa mesma conta, tá? Eu tenho feito isso nas aulas anteriores e faço isso novamente, hoje. Essa mesma conta, ela seria feita naquele formato que a gente chama de old school, né? Aquele formato raiz, né? Quando você não tinha o auxílio de todas essas coisas que nós temos hoje, dessa maneira, né? Então, você tem aí um PMT, que é definido como a multiplicação entre o valor presente, que vocês estão vendo aqui, né, o PV, e o que eu estou chamando de CF, atenção para esse CF, porque esse CF significa coeficiente de financiamento. Pessoal, há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás mesmo, né, costumava trabalhar inclusive em bancos, né, com umas tabelas, assim, umas tábuas, né, de coeficiente de financiamento. Algo tipo assim, olha, fulano quer tomar emprestado tantos reais, ou, enfim, tanto de quantia, e quer pagar em 36 meses. Aí você via lá a taxa, vai ser de tantos por cento. Aí você ia na tábua e via qual era o coeficiente de financiamento. Pegando aquele coeficiente de financiamento, que era quase uma tábua, né, parecida com aquelas tábuas de logaritmos, né, que tinha muito tempo atrás, multiplicava-se esse valor pelo montante que estava sendo tomado emprestado. E aí você tinha o valor da parcela. Tá? Então, coeficiente de financiamento nada mais é do que essa parte vermelha que vocês estão vendo aqui. Né? Isso aqui a gente fazia, né, processo à unha. O HP e o Excel estão calculando isso automaticamente. Tá? O processo que eles estão fazendo é justamente o processo de cálculo que você está vendo aí. Né? Então, seria R$200, que vocês estão vendo aqui inicialmente, que é o valor à vista, multiplicado por um coeficiente de financiamento que, nesse caso, vale 0,2309747981, tá? E se você multiplicar, você vai ver que o resultado é o mesmo, que você pega pela HP12C. Claro que, como vocês percebem, com um pouquinho mais de esforço, né? Então, essa aqui é a forma, digamos assim, né, old school de trabalhar. O Lucas Castro pergunta, exatamente, Lucas, essas tabelas, né, famosas, né, exatamente isso, tá? Então, essa aqui é a maneira, digamos assim, mais braçal de fazer esse tipo de conta. Só uma coisa importante aqui que eu faço questão de pôr, tá? Isso aqui já foi atualizado da semana anterior para essa. O coeficiente de financiamento, a gente entende ele como um fator, tá, financeiro constante, que quando a gente aplica, né, multiplica pelo valor presente, ele apura o valor das prestações. Aí tem uma coisa muito interessante como consequência dessa definição aqui, e por isso que eu estou fazendo questão de chamar atenção nisso, que o coeficiente de financiamento, a gente pode entender ele como ele fazendo referência a quanto que a gente vai pagar por cada real emprestado, né? Porque se você multiplica o valor presente pelo valor do coeficiente de financiamento, significa que para cada real que você tomou emprestado, é aquilo que o coeficiente de financiamento está mostrando que você irá pagar, né? Então, nesse caso aqui anterior, né, eu pagaria 0,2309747981, que eu poderia chamar de centavos, né, por cada real que eu tomei emprestado, o que vai me dar uma parcela, aí nesse caso em 5 prestações, né, em 5 períodos, de R$ 46,19, tá? Cada uma delas, tá? Então, só para que vocês não se percam nessas terminologias, aqui um coeficiente de financiamento é isso. Quanto é que você vai pagar por cada real que você tomou emprestado? O coeficiente de financiamento mede isso, tá bom? Mas isso, claro, só tem algum interesse quando você vai calcular de fato o coeficiente de financiamento, né? No nosso caso aqui da HP12C ou do Excel, não tem a menor serventia, né? Porque a HP ela já calcula isso automaticamente, tá? E o Excel também. Tudo bem, gente? Tranquila até aí? Bom, muito bem.
No Excel, a gente trabalhou isso também. Então, aqui só para passar rapidamente, a gente viu isso também na semana passada, tem uma fórmula chamada PGTO, tá? Aliás, uma função que a gente pode utilizar com essa sintaxe que vocês estão vendo aqui. Interessantíssimo, né, você fazer uso disso, porque o Excel às vezes quebra um galho quando você tem uma série de pagamentos muito longa, né, para você analisar, enfim. Então, o Excel quebra um galho nesse sentido. Eu trouxe aqui para vocês um pedaço da tabela, né? Tinha trazido já na aula passada. Estou colocando aqui, então, um pedaço da nossa tabela, né? 46,19, vocês estão vendo que é o mesmo valor que a gente calculou com a HP12C, com essa sintaxe que está aqui em cima, né? Então, PGTO, D6, que é taxa, D5, que é períodos, e D4, que é o valor da compra, que nesse caso, muito apropriadamente, está com o sinal trocado, porque é um investimento, né, inicial, caso você vá pagar à vista, tá bom? Então, o valor de entrada sempre com o sinal trocado. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá para o exemplo 3, então, hoje, porque o exemplo 3 a gente pegou ele também, eu começo daqui a pegar algumas coisas com vocês. Temos mais um outro exemplo que nós não vimos ainda, e depois a gente passa a olhar para o futuro, que é a minha intenção aqui logo após essa parte. Então, exemplo 3, parcelamento já feito. A pergunta é qual o valor à vista, ou PV, né, que gerou essas parcelas. Esse é um problema típico, né? Você já tem o parcelamento feito, você conhece até uma taxa que foi aplicada ali, mas você não conhece o valor à vista, né? Então, imaginem vocês, você lá folheando jornal, né? No domingo, procurando um carro para comprar. Aliás, isso não existe mais, né? Isso que eu estou falando, isso é do meu tempo, né? Já estou aqui denunciando a minha idade. Você ia lá na seção de classificados, aí você ficava olhando, né? Aí você encontra lá um carro em que o cara fala assim, olha, você tem que me dar tanto e tem que assumir uma dívida que já foi feita, né? Cenário bem típico, né? Uma dívida que já foi feita. Olha, esse carro foi financiado em 36 meses e eu já paguei 10, né? Então você tem que assumir o restante. Quais são os valores das prestações? Ah, é tanto. Aí você fica, às vezes, naquela dúvida, poxa, mas qual foi o valor à vista que deu origem para esse financiamento? Isso muitas vezes não vem anunciado, né? Isso não vem informado, né? Vou entrar num negócio que eu não sei quanto foi que o cara pagou, né? Porque o financiamento já está feito, já está pronto. Então, se você sabe algumas coisas, e nesse caso aqui a gente precisa saber quantidade de período, taxa, né, e valor de parcela, você consegue fazer uma engenharia reversa e chegar no valor à vista, tá? Como é que a gente chegaria nesse negócio aí, gente? Vamos lá, que esse aqui ainda está meio parecido com aqueles que a gente fez na aula passada. O que, que a gente poderia fazer aqui para chegar nesse valor? Tomando muito cuidado, né? Que aqui são 6 prestações mensais a uma taxa de 15% ao ano, tá? A taxa está numa unidade, a quantidade de parcelas em outra unidade, né? Você tem mês e ano aí. Estratégia mais interessante, tá? É você converter a taxa para mês, estratégia mais interessante. E isso tudo tem a ver com o que nós falamos na aula passada, também, né? Então eu vou parar aqui um minutinho e vou projetar aqui para vocês uma outra tela, que é essa aqui, claro. Vamos lá. E vamos fazer essa conta aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui 4 casas depois da vírgula. A gente tem lá uma situação, como vocês todos lembram, são 6 prestações, então 6 é o nosso N, 1.000 é o nosso PMT e 15% é a nossa taxa. Vamos começar da taxa? Vamos começar a trabalhar a taxa. A taxa está em unidade ano. Então, primeira coisa que a gente deve fazer aqui, vamos colocar o 15 no I. Bom, isso aqui é um período, né? Um período de um ano. Então, vou colocar aqui período de um ano. Se eu tiver um valor presente inicial de R$1, que eu vou aqui colocar o CHS e carregar no PV,
vou ter depois desse 1 ano, né, valor futuro de 1,15. Isso é meio óbvio, né? Se é 15%, se eu aplico R$1, depois de 1 ano eu tenho 1,15, né? Ou seja, 15% a mais. Eu quero saber qual que é essa taxa mensal, tá? Mensal. Então, naturalmente que agora eu vou converter aquele N em 12, né? Porque eu quero transformar isso em mês, dado que um ano inteiro tem 12 meses. Então, vou colocar aqui 12 no meu N e vou chamar o I de novo para saber esse I que eu coloquei 15% ao ano é equivalente ao que em mês, né? Então, em mês, ele é equivalente a 1,1715%. Tudo bem, gente? Estão me acompanhando? Vejam que não basta só pegar 15% e dividir por 12, né? A gente já conversou sobre isso na aula passada, não pode. Por quê? Porque aqui é juros sobre juros, tá? Então, 1,1715 é a equivalência que você tem em mês daquela taxa que foi dada em ano. Muito bem. Nós temos o que, então, depois? Nós temos R$1.000, né? R$1.000 é o nosso PMT. Nós temos 6 períodos e nós queremos saber justamente qual é o valor presente disso aí, né? Com essa taxa, com esse PMT e com esse N, com esses períodos. Então, aqui o nosso PV, como vocês estão vendo, é 5.762,55, aproximadamente, né? Que é exatamente o valor à vista que deu origem a esse financiamento aí. Aliás, os R$1.000, né, que a gente tem em 6 parcelas a 15% ao ano, tá? Ou, como vocês viram lá, a 1,17, né, aproximadamente ao mês. É a mesma coisa. Tudo bem, gente? Pergunto para vocês se tem alguma dúvida nisso. O Davi, agora que eu estou vendo, pediu para repetir. O Lucas está perguntando se nesse caso a gente não vai transformar, aliás, fazer aparecer, né, Lucas, o Czinho lá. Nesse caso não, porque nós estamos utilizando nos dois casos, né, o N, estou preferindo utilizar o N inteiro, tá bom? E se você tiver com o Czinho na tela da sua HP, não tem nenhum problema, o resultado será o mesmo, tá? Eu estou preferindo, na verdade, converter a taxa para mês, tá bom? Então, repetindo para o Davi. Vamos repetir. Aliás, a Ana Paula também falou que queria que repetisse. Então, vamos lá repetir. Ó. Repetindo esse procedimento desde o começo, tá? Então, nós tínhamos lá, lembre-se, 15% ao ano é a taxa, R$1.000 é a parcela, e são 6 períodos, certo? Então, se você multiplicar 6 aí por 1.000, já vai dar R$6.000. Esse é o total a prazo, mas não é esse o valor à vista que deu origem ao financiamento. Não é isso que você quer saber, tá bom? Então, primeira escolha que eu estou fazendo aqui. Vou pegar esse 15% e vou transformar para mês. Não é só pegar o 15 e dividir por 12. Lembre-se disso. Então, o que que a gente faz? Bom, vamos carregar aqui o 15 no I, certo? Que é a nossa taxa, né? Isso aqui é 1 ano, tá? 15% é 1 ano, então período de 1 ano. Então, vou colocar 1 aqui no meu N e vou fazer o seguinte, né? Ó, se eu tiver R$1 sendo aplicado nessa taxa, quanto é que eu vou ter depois de 1 ano? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Então, estou carregando aqui o 1, CHS, tem que ser negativo, né? No meu valor presente. E estou chamando o meu valor futuro, FV. Quanto é que eu vou ter depois de 1 ano? Vou ter R$1,15. É isso que a calculadora está me dizendo. E faz sentido. Muito bem. Fez isso? Fiz. Então, agora o que que você quer? Você quer que esta operação seja convertida para uma taxa que é mensal. Só que para converter essa operação numa taxa que é mensal, você precisa informar que nesse período de 1 ano que você carregou lá no N, existem 12 subdivisões. Que subdivisões são essas? Ora, os meses, né? São 12 meses para você acumular 1 ano. Então, agora eu vou carregar, veja que eu não cliquei em nada além disso, né? Eu vou carregar aqui o 12 no meu N e vou perguntar para a calculadora, olha, se eu subdividir isso em 12 meses, qual vai ser a minha taxa? É só clicar no I aqui, ó. Se você clicar no I agora, a calculadora vai te dizer
a taxa é de 1,1715%. Tá bom? Toma cuidado que a calculadora não exibe o sinal ali de porcentagem, né? Você é que tem que se ligar que quando você clica ali no botão I, né? O I é sempre um percentual, é sempre uma taxa, então a calculadora, quando te exibe esse resultado, ela está te dizendo, olha, isso é um percentual. Então, 1,1715% é a minha taxa equivalente a 15% ao ano, tá bom? Então, era o que eu queria, né? Era o que eu queria saber qual era a taxa mensal, porque a quantidade ali de períodos que eu tinha é mensal, né? São 6 meses, são 6 parcelas mensais, tá bom? Então, vejam que ainda não estou apagando nada. Lembram que eu falei para vocês lá no nosso primeiro encontro? A calculadora HP ela trabalha com registro, né? Então, se você quer apagar tudo que está na memória, você tem que apertar ali o F, né? O laranjinha e dar o CLX para você apagar o registro. Eu não estou apagando registro nenhum. O que que eu vou fazer? Já que ela registrou toda essa operação e chegou junto comigo nessa taxa que é mensal, e essa taxa mensal já está no I, o que que eu farei? Eu vou carregar agora o valor da parcela, que é R$ 1.000, vou colocar aqui no PMT, e vou carregar o quê? Um novo período, que é de 6 meses. São 6 parcelas mensais. Vou colocar aqui no N. A minha taxa não preciso pôr, ela já sabe que é aquela taxa, 1,17%, né, aproximadamente. Vou perguntar para ela agora, nessa nova configuração, qual é o valor presente que eu tenho? Então, aperta aqui o PV. O valor presente, ela me informa. Nesse caso, é de R$ 5.762,55 aproximadamente. Aqui eu tenho 4 casas depois da vírgula, mas eu vou colocar 2 aqui, ó, né? Como eu já falei, nós não somos posto de gasolina. Então, 2 casas depois da vírgula. Tá aí, ó. 5.762,55 é o valor que, quando eu aplico 15% ao ano, né, vai me gerar esse parcelamento de R$ 1.000 em 6 meses, né? Ou seja, em 6 parcelas mensais consecutivas. Tudo bem, gente? Pessoal que não tinha entendido, ficou um pouquinho mais claro agora? Gostei disso, Suelen. O cachorro tinha passado aí, não deu para entender. Muito bem. Esses nossos bichinhos de estimação estão sempre participando, né? Que bom que é assim. Muito bem. Gente, então é isso, tá? Olha, pensem assim comigo. Se você multiplicar por 6 aqueles R$ 1.000 que a gente tinha no enunciado, você chegará facilmente à quantia de R$ 6.000, né? Só que esse é o total a prazo que você vai pagar. O que que você está fazendo aí? Você está somando as 6 parcelas que você terá de pagar, R$ 6.000. Muito bem. É claro que o valor à vista que deu origem a isso tem que ser um valor menor, né? Não faz sentido para vocês? Tem que ser um valor menor do que R$ 6.000. Por quê, professor? Não entendi por que isso faz sentido, ou por que isso deveria fazer sentido. Ora, porque você tem uma taxa de juros ali, né? Quando você tomou emprestado esse montante, esse capital inicial, esse valor inicial, alguém embutiu juros naquilo, alguém quer uma parte a mais nisso que está te emprestando. Então, o que você vai pagar no total a prazo tem que ser maior do que quanto você tomou emprestado, porque é uma taxa de juros envolvida, tá? Agora, é claro, qual é a questão importante? Quanto é esse a menos, né? 6.000 para menos pode ser muito valor, né? Pode ser 5.000, pode ser 5.500, pode ser 4.000, pode ser 4.500. Então, quanto a menos? Nós acabamos de encontrar quanto a menos. 5.762,55 é o valor que deu origem para esse financiamento em 6 parcelas de R$ 1.000 a uma taxa de 15% ao mês. Ao mês não, ao ano. Tá bom? Tudo bem, gente? Então, vejam que é mais importante você fazer a interpretação do problema, né, do que propriamente você fazer a conta, enfim, na unha ou coisa desse tipo, tá bom? Muito bem, deixa eu parar de compartilhar aqui, porque nós temos um outro problema que eu queria também mostrar para vocês.
e que também tem um pouco a ver com isso, tá? Que a gente está vendo aqui. Então, quem não entendeu agora na primeira, tem mais uma chance, tá? Não se desesperem. Então, voltamos aqui, esse é o exemplo que a gente acabou de resolver, esse aqui é o resultado que a gente acabou de encontrar, tá? Então, 5.762,55. Muito bem. Mais um exemplo. Eu tenho o parcelamento já feito, quero saber qual foi a taxa que gerou as parcelas, tá bom? Então, vocês estão percebendo que eu estou fazendo ora a busca de uma incógnita, ora a busca de outra, né? Então, às vezes eu quero saber o valor presente, às vezes eu quero saber a taxa, né? Enfim, né? Então, é assim que a gente trabalha com HP, e HP é muito simples de trabalhar essas coisas, porque você tem os 4 botõezinhos lá, né? Bonitinhos, esperando que você os utilize. Então, o preço à vista de um carro, R$ 35.000. Pagamento vai ser feito a prazo em 36 meses. No valor de 1.550 cada prestação, cada PMT. Então, a pergunta é, quanto se está pagando de juros por mês? Essa é a pergunta do problema. Esse aqui é, assim, de aplicação direta, né, gente? Aplicação direta esse, né? Por quê? Porque olha só que interessante. Vamos guardar esses valores. 35 mil, né? É o valor à vista. 36 meses, financiamento em 3 anos, padrão, valor da parcela 1.550. Tudo bem? Guardou isso de cabeça? A gente quer saber a taxa. Então, vamos lá para a nossa calculadora. O que nós vamos encontrar na nossa calculadora? Olha lá. Vamos por aqui, né? O modo, né? Como a gente vai calcular isso. Vamos carregar aqui o valor à vista, R$ 35.000, coloca aí, né? R$ 35.000. CHS vai com sinal trocado, vamos colocar aqui no PV, tá? A ordem que você faz os carregamentos, não sei se eu já falei isso aqui nesse curso, provavelmente sim, mas se não falei, falo agora. A ordem que você faz os carregamentos não faz muita diferença, tá? Ali no PV, no I, no N, no FV, tá? Então você pode ficar despreocupado em relação a isso. Nós não temos taxa, é o que a gente quer saber, mas nós temos período. Então, vou colocar aqui 36 no N, certo? E nós temos parcela. 1.550 é o nosso PMT. Bom, aperta aqui o I, né? Nós vamos ter 2,78%. Isso eu já sei que é o mês. Por que que eu já sei que é o mês, gente? Por que que eu sei que esse número que está aparecendo aqui, se a gente pegar em 4 casas, seria 77,60? Por que que eu sei que esse número já é o mês? Porque na hora que você fez o carregamento das informações, você colocou aquele bendito 36 lá no N, lembra? Se você colocou aquele 36 no N, o que você informou para a calculadora? Que o prazo, né, ou período, quantidade de períodos eram 36 meses. Então, como taxa e tempo andam de mãos dadas, né, em relação à unidade, quando eu pedir a taxa, eu já tenho que entender que essa taxa está vindo em meses também, tá? Ela está vindo na mesma unidade em que eu fiz o carregamento de tempo no N, tá bom? Então, se o tempo é em meses, a minha taxa só pode vir como meses também, tá bom, gente? Tudo certo? É isso aí. Muito bem? Muito bem. Então, aqui a gente teve uma questão, 2,7760. Eu queria parar isso aqui um minutinho, eu queria fazer uma análise aqui com vocês. Queria que, aliás, que vocês me ajudassem a fazer essa análise. O Davi está perguntando, 35 mil entra onde? No PV, Davi. Entrou lá no comecinho, né? A gente colocou 35 mil, CHS, inverteu, né, o sinal e colocamos no PV, tá bom? E depois colocamos o 36 no N e os 1.550 no PMT. Aí você chama o I, pronto, ele já vai te dar o 278. Tenta aí. Queria que vocês me ajudassem a fazer aqui uma análise. Vejam só.
Nós temos então isso aqui, né? Aproximadamente 2,776, ou se você quiser dar resposta com duas casas depois da vírgula, 2,78, também serve. E a análise é essa: qual a taxa de juros anual desse financiamento? Muito importante você saber isso, tá? Às vezes você tem em lâminas, né, de investimentos, lâmina de investimento, o que que é? Onde você encontra as principais informações do investimento que você está ali prestes a contratar. Você vai encontrar rentabilidade, você vai encontrar essas taxas todas sempre na unidade anual, né? A não ser quando o investimento ainda é muito novo, não completou ainda um ano, mas investimentos, né, fundos de investimento, por exemplo, que são muito antigos, a principal informação que você está ali para tentar ter é quanto é que está rendendo ao ano, né? E isso aí é interessante, porque você tem outras taxas importantes da economia com as quais você compara, né, esses valores. Então, fundo de investimento X aqui está rendendo 16% ao ano, rendeu no último ano 16%. Pô, legal. Por que que é legal? Porque quando eu comparo isso com a taxa Selic do ano, eu percebo que eu estou ganhando pra caramba, né? Quando eu comparo isso com a inflação, com outros indicadores, eu percebo que eu tenho ali uma situação bastante viável, né? Então é muito interessante você saber qual é a taxa de juros anual que você está pagando, inclusive quando você está fazendo, né, um parcelamento, um financiamento, né? Então a pergunta aí, a gente já tem a taxa de juros, né, mensal. Aqui é só fazer a conversão. Eu quero saber em ano, a quanto que esse 2,776 correspondem, tá? É isso que eu quero fazer. E aqui eu estou utilizando as 4 casas, mas você pode fazer essa conta se você quiser com as duas apenas, tá? Então, nós já temos umas respostas aí, não é, Suelen? Essa Suelen tá, ó, tinindo, hein? Tinindo, 38,9% ao ano, né? Essa é a resposta, né? Aliás, não só a Suelen, né? Também o Davi aqui, ó. Isso aí. Então, essa é a conversão, tá? De novo, chamando a atenção para todos vocês que não é só multiplicar por 12, tá? Não é só multiplicar por 12 a 2,78 lá que você tinha, tá bom? Então, essa é uma análise importante justamente porque a gente consegue comparar isso aí com outras coisas. Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Tudo de boa? Porque agora a gente passa, então, para uma fase diferente do uso da PMT, tá? Passamos agora para uma fase ligeiramente diferente, tá? Do uso da PMT. É uma fase que eu estou chamando de olhando para o futuro com o PMT. Olha só que título sugestivo, né? Porque o PMT ele serve para você pensar parcelamentos, né? Financiamentos de coisas que você vai ter que pagar, como também serve para você pensar situações em que você quer acumular um determinado valor, uma determinada quantia, em um período futuro, e você deseja saber justamente quais são os investimentos mensais ou semestrais ou anuais que você deverá fazer de modo a chegar ou atingir aquela quantia em data futura, né? E o exemplo mais imediato que eu dou para vocês é o exemplo do plano de previdência, né? O exemplo do plano de previdência é um exemplo típico, né? Quero desfrutar de uma determinada quantia numa data futura, né? Quando eu já tiver bastante velho, não puder trabalhar, etc. e tal, então vou fazer um plano de previdência privada, né? Enfim, isso é um caso. Legal. Quanto é que você acha que eu tenho que investir mensalmente de modo que eu possa gozar em data futura, sei lá, daqui 20, 30, 40 anos, enfim, de um determinado valor X, né? Então, o PMT, ele também é capaz de te dizer isso, né? Aí, claro, você vai ter que saber o prazo desse plano e você vai ter que saber qual é a taxa que estão te oferecendo, né? Então, os planos de previdência trabalham com taxas aí variadas.
Obviamente que quanto maior a taxa, melhor para você, né? Nesse caso, porque você está investindo. Aí é diferente do sistema de financiamento, né? Que quanto maior a taxa, pior para você, né? Você está pagando mais juros. Não, como você está investindo, né? Como você está poupando, quanto maior a taxa que te oferecem, melhor. Você vai chegar nessa quantia futura em menos tempo. É basicamente esse o pensamento, tá bom? Então, eu trago aqui para vocês um exemplo, que não é exatamente o do plano de previdência, mas é como se fosse. Eu desejo realizar uma certa viagem e eu vou precisar de 20 mil reais livres, né, daqui 2 anos. Considerando que eu procure uma instituição financeira e possa fazer aportes, detalhe para esse termo, aportar, né? Aportar, você está investindo, tá bom? Você está investindo. Esse é um termo sinônimo que a gente utiliza aí para investimentos que você faz, para aumentar o seu patrimônio, digamos assim. Pode ser num investimento ou não, tá? Eu possa fazer aportes mensais com taxa de 0,5% ao mês. Que quantia em reais eu devo poupar, né, ou aportar todo mês? Então, essa é a pergunta do nosso problema. Tenho 2 anos, vou começar a fazer esses aportes, né, mensalmente, e eu quero saber quanto é que eu tenho que poupar, de modo que daqui 2 anos eu tenha esse valor para fazer essa viagem. É isso, basicamente. Exemplozinho muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. E eu queria que a gente olhasse para esse exemplo no sentido não só da HP12C, mas também no sentido do Excel, né, que também faz essa mesma conta, tá? E aí? Olha, eu vi que nós já temos 2 respostas diferentes aqui no chat, né? 2 respostas, digamos assim, um pouco diferentes. O Carlos provavelmente deve ter ali, né, errou o primeiro número, não foi não, Carlos? Porque o resto do número é igualzinho, né? Acho que na hora de você digitar, você botou um 8. Qual a resposta para isso aí? Com toda certeza, né? Vou ter que aportar ou vou ter que poupar mensalmente R$ 786,41, tá bom? Esses serão os valores do meu aporte, tá? De modo que daqui 24 meses eu chegue no valor de 20 mil que eu queria. Foi isso mesmo, né, Carlos? É isso aí. Tá claro como é que a gente chega nisso aqui, gente? Vamos lá na nossa HP e depois a gente vai para o Excel, tá bom? Que eu queria mostrar os dois para vocês. Ô, professor, Fala, Pedro. deixa eu te fazer uma pergunta. Na calculadora, com esse aporte, tipo, ela vai calculando... Porque, assim, o primeiro aporte, ele vai render os 24 meses, né? No segundo aporte, ele só vai render os 23. E ela faz esse cálculo ou ela dá, tipo, uma média? Exatamente, não, ela faz esse cálculo aí, Pedro. Aliás, como é que a gente sabe que ela faz esse cálculo? Porque se você pegar 786,41, que a gente acabou de falar que é a resposta, e multiplicar por 24, você vai ver que não dá 20 mil, não é? Não dá 20 mil. E é aqui onde a maioria dança, né? Fala assim, não é essa a resposta, porque se fosse a resposta, quando eu multiplicasse aí por 24, né, quantidade de parcelas que eu devo aportar, investimentos que eu devo fazer, tinha que dar o valor que eu quero futuramente, e não dá, vai faltar. Claro que vai faltar. Quem é que vai fazer esse servicinho, né, de fazer chegar no 20 mil? É a taxa, é o 0,5% ao mês, né? Então é isso aí que está fazendo com que você tenha de aportar menos do que você deveria caso você estivesse, sei lá, né, guardando o dinheiro debaixo do colchão, né? O pensamento aí de você simplesmente dividir 20 mil por 24 e pegar o valor, né, só valeria se a gente não tivesse taxa nenhuma. Então, sim, respondendo, a calculadora está fazendo exatamente isso que você explicou aí. E está fazendo isso porque há uma taxa, tá bom? Vamos ver como é que esse negócio fica aqui. Então, 20 mil reais, né? 20 mil reais
é o meu valor futuro, certo? Não é o meu PV, é o meu valor futuro. Então, vem aqui e coloca ele no FV. Você tem depois um N que é 24. Então, 24, eu vou converter e usar 24, porque vocês já viram que o 0,5% está em mês. Então, fica mais fácil de eu utilizar aí a conversão no N. Colocar 24, que são 2 anos, no N. E vou colocar a taxa de 0,5% aqui, né? 0,5% no I. Muito bem. Eu quero saber o PMT, quanto é que eu vou ter que dispor, né, mensalmente. Então, aperte o PMT, 786,41 com sinal trocado, justamente porque isso aqui é, né, despesa, né? Isso aqui é fluxo de caixa em que você tem que colocar sua mão no bolso para chegar naquele valor de receita que você tem no valor futuro, que é de 20 mil reais, tá bom? Então, é esta a nossa resposta. Tudo bem para todo mundo, gente? Todo mundo conseguiu chegar nisso aí? 786,41, Enter, 24 vezes. Olha que legal. Se eu somar todas as 24, os 24 aportes que eu farei aí, vai dar 18.873,84. Aí é aquilo que eu falava. Não dá 20 mil. Quem é que vai fazer dar 20 mil? A taxa, tá bom? A taxa que vai sendo colocada mensalmente. Tudo bem, gente? Belezinha? Diego pedindo para repetir. Vamos lá, Diego, só para você então, hein? A gente coloca então aqui o valor futuro, 20 mil reais. 20 mil reais. Não tem o CHS aqui, tá? Porque isso aqui é valor futuro, tá? É quanto a gente quer ter em data futura. Então, FV, 24 no N. Nossa taxa é de 0,5%. 0,5%. E eu quero saber agora o PMT. 786,41, certo? O legal da HP é que se você quiser mudar a taxa, né? Você quiser mudar a taxa, você muda, né? Vamos supor que você acha agora um lugar que faça, sei lá, os aportes a 0,6% ao mês. Quanto é que eu vou ter que aportar? Vamos mudar aqui. Então, você coloca 0,6 no I, nova taxa, e pede o PMT de novo. Olha lá, que legal. Vou ter que aportar um pouquinho menos, né? Porque a taxa cresceu. E se eu, nossa, der muita sorte encontrar um lugar que está me rendendo 1%, né? Tem uma taxa de 1%. Olha, coloca a taxa lá de 1% no I e pede o PMT de novo. Vou ter que aportar menos ainda, tá vendo? Quanto maior a taxa cresce, menos eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso. Por quê? Porque quem vai fazer isso chegar nos 20 mil futuros que eu quero é a taxa. É a taxa. Então, quanto maior ela for, menos valor eu vou ter que dar nas parcelas, tá bom? E quanto menor ela for, claro, né, o inverso também é verdadeiro, quanto menor for a taxa, mais eu vou ter que, enfim, né, vou ter que guardar aí para investir mensalmente, tudo bem? E se a gente pegar aqui, né, então, agora vocês perceberam que eu estou usando o registro, né, vou limpar o registro aqui, ó. Se eu pegar os 20 mil, né, 20 mil reais, e fizer aqui a divisão por 24, eu teria, então, sem taxa nenhuma, né? Teria de guardar R$ 833 todo mês para chegar aproximadamente, né? 833,33 é uma dízima periódica. Teria que guardar isso todo mês de modo a chegar nos 20 mil reais, tá? Então, enfim. Se você não tem taxa nenhuma, ou se você está guardando debaixo do colchão, né? Você tem que despender de um valor muito maior do que aquele que você teria de dispor caso houvesse alguma taxa para ajudar no crescimento desse montante. Tudo bem, gente? Belezinha ou não? Tem uma pergunta da Jamile. Se forem anos, Jamile, seria interessante a gente fazer em anos, caso você tivesse a taxa também em anos, né? Então, a gente teria uma conta a mais a fazer. Transformar esse 0,5% aí em anos,
porque esse 0,5% é mês. E aí, se a gente tivesse a taxa em anos, a gente poderia, né, utilizar o N como 2. Só que utilizando o N como 2, nós estaríamos dizendo o quê para a calculadora? Faremos 2 aportes, apenas 2 e não 24. Faremos apenas 2. Quanto que eu tenho que aportar no primeiro ano, né? Com toda certeza seria muito mais do que R$ 786, né? Quanto que eu tenho que aportar? E quanto eu tenho que aportar no segundo ano, de modo que eu tenha os 20 mil, né? Não seria muito interessante, porque aí praticamente você teria um período muito curto, né, para fazer o acúmulo desse capital, né? Então 24 aqui seria o mais interessante mesmo. Mas a gente poderia fazer assim, tá bom, Jamil? Belezão? O Carlos também coloca aqui, professor, se tiver duas taxas, é só carregar duas vezes as respectivas taxas, por exemplo, 1% mais a Selic. Carlos, não entendi a sua pergunta. Se forem duas taxas, você está querendo dizer o quê? Tem uma taxa mais alguma coisa, é isso? Eu acho que devia ser igual o título pós, né? Ah, entendi. Exatamente, entendi. Você consegue fazer isso, mas utilizando já a taxa acumulada, né? Eu diria. Então, você tem uma taxa que tem um acréscimo, né? Sei lá, seja um percentual da Selic ou qualquer coisa desse tipo. Então, você consegue fazer isso utilizando aí também. Não respectivamente, mas também fazendo o carregamento, né? Dessa taxa já acrescida. Sim, Jamile disse entendido, muito bem. Gente, tudo bem então até aqui? Deixa eu voltar para cá. Então, nós estávamos exatamente aqui. É a PMT futura. Vamos lá para o Excel, que eu queria mostrar para vocês o seguinte, olha. A função PGTO, que a gente já utilizou, ela tem uma sintaxe e ela tem alguns elementos que são, digamos assim, acessórios, né? Elas são alguns elementos que são opcionais, né? Então, por exemplo, eu consigo fazer essa mesma conta que eu fiz agora e chegar no mesmo resultado no Excel? Consegue. Só que você tem que lembrar o seguinte: o valor futuro aí, nesse caso, é 20 mil. Vocês estão vendo que não está com sinal trocado, negativo, que a gente utilizou. Número de períodos é 24 e a taxa que eu estou supondo aqui, nesse caso, 1%, tá? Mas eu poderia colocar aqui 0,5%. Como é que eu vou utilizar isso? Vou utilizar a minha PGTO, chamando a taxa primeiro, D6, né? Vocês estão vendo aqui. Depois a quantidade de períodos. Depois viria o valor presente, mas nós não estamos interessados no valor presente. Na verdade, nós estamos interessados no valor futuro. Só que valor presente é obrigatório você colocar no uso dessa função. Ora, basta você colocar o zero. O que não deixa de ser, digamos assim, simbólico, porque você vai começar de fato do zero, né? E você quer acumular os 20 mil reais. Então você parte do zero, tá bom? Então coloquei o zero, como vocês estão vendo aqui, e depois coloquei o D4. D4 é o que, gente? É onde está o meu valor futuro que eu desejo acumular, de 20 mil reais, nesse caso, tá bom? Claro que aqui vocês estão vendo só a utilização, né, da fórmula, e eu queria mostrar para vocês como é que de fato isso aqui funciona, e é justamente assim. Deixa eu já colocar aqui para vocês. Olha lá. Tentem, tá? Depois, tentem, porque tudo isso que eu mostro aqui só faz sentido se você for lá e, né, tentar botar a mão na massa. PMT como aporte, tá vendo? Essa planilha aqui está disponível para vocês. Depois baixem ela e deem uma olhada. Olha lá. 20 mil é o meu valor esperado. São 24 meses. A minha taxa aqui é de 1%. 1% não, né? É de 0,5%. É que o meu Excel aqui está com poucas casas decimais. Vejam só que perigo, né? Como é que é 1% e está dando o mesmo resultado que a gente pegou com 0,5%, né? É porque estava 100 casas decimais. Então agora já arrumei 0,5%, tá? Vai dar então 786,41, exatamente o mesmo resultado que a gente colocou lá. Olha lá, PGTO, tá? Taxa, período e o valor esperado depois do valor presente,
tá? Legal de você fazer no Excel é que você muda as coisas muito rapidamente, né? Vamos supor agora que eu quisesse, por exemplo, guardar esse dinheiro em 3 anos, não em 2 anos. Então, bastaria eu vir aqui no 24 e mudar para 36, né? Ó. Mudando para 36, ó como já cai o valor que eu vou ter que guardar mensalmente. Foi para 508, né? Se eu quiser em 48, 4 anos guardando esse dinheiro, então agora eu vou ter que guardar 369, percebe? Ah, mas agora, já que é em 4 anos, quero fazer uma viagem mais top ainda das galáxias. Vou precisar de 50 mil reais. Porra, então vem aqui e muda, né? 50 mil reais, olha lá. Agora você vai ter que guardar 924 reais por mês a essa taxa de 0,5%. Pô, mas e se eu conseguir uma taxa melhor de 0,7? Coloca o 0,7 lá. Você vai precisar poupar menos. Então você percebe que o Excel é muito fluido nesse caso, né? Você consegue fazer essas comparações de modo muito rápido, né? Não que na HP você também não consiga, mas aqui você vai mudando as coisas, você vai vendo os resultados, né, sendo atualizados quase que simultaneamente, tá bom? Então é muito legal você saber que dá para fazer essas mesmas análises, né, com o Excel. Tudo bem, gente, até aqui? Belezão? Certo? Alguma questão? Estou falando muito rápido. Professor, essa planilha vai estar Oi. no seu site lá? Essa aqui tá lá, tá? Deixa eu só conferir aqui, eu acho que eu coloquei na aula da semana passada. Está lá onde está escrito assim, acessar planilha de equivalência e PMT. Essa planilha que eu estou mostrando aqui, exatamente essa, tá? Então dá para vocês baixarem lá. Deixa eu parar aqui. E vamos voltar lá, porque tem algumas coisas para a gente ainda ver aqui. Olha só que coisa curiosa, né, gente? Coisa curiosíssima. Isso aqui que nós estamos vendo é no Excel. No Excel. E a gente já viu na HP como é que funciona também. Basta que você chame ali pelo valor futuro. E se fosse para fazer esse negócio na unha, professor, como é que era? Pois é. Se fosse para fazer na unha, ia ser assim. Olha lá. Que interessante. Vocês estão vendo aqui a existência de algo chamado fator de valor futuro. Fator de valor futuro nada mais é do que um fator que se multiplica na parcela para saber quanto é que você vai ter em data futura, né? Em quantia, em reais, né? Então aqui eu quero saber o meu valor futuro é de 20 mil reais, né? Quero saber o meu PMT, quanto é que eu tenho que poupar mensalmente. Olha só que interessante isso, né? Eu tenho que pegar o fator de valor futuro e dividir no valor que eu quero ter em data futura. Nesse caso aqui, o fator de valor futuro é essa conta que vocês estão vendo dentro desse colchetes aqui, ó, 1,005, minha taxa de 0,5%, né? Elevado a 24, por quê? São 24 meses, menos 1 dividido por 0,005, que é a taxa de novo. Isso aqui dá 25,4319,55, tá? Dividiu 20 mil por isso, bingo. O que você achou? Só que com muito mais trabalho, né? 786,41, ou seja, a mesma coisa que você calculou com HP e com Excel. Tudo bem, gente? Belezinha? Aliás, eu aproveito para perguntar para vocês, né? Uma coisa que geralmente os meus alunos têm um pouco de dificuldade de fazer, mesmo quando já sabem operar de modo muito direto com a HP 12C, com a parte financeira. Se eu quisesse fazer essa conta aqui, ó, essa conta que está entre colchetes, que é o chamado fator de valor futuro, se eu quisesse fazer essa conta com a minha HP 12C, eu conseguiria, né? Ou melhor, pegar esses 20 mil que estão aqui, ó, e dividir por esse valor que está aqui. Eu consigo fazer isso na minha HP, professor? É possível fazer isso na HP ou não? Eu tenho que fazer lá pelas teclas, né, de financeira, né? Não, dá para você fazer, só que aí você tem que tomar cuidado justamente com aquela pergunta que nós tivemos do nosso colega hoje, né? Sua calculadora funciona
de um modo diferente daquele que você tem na calculadora, né, de 4 dígitos ou de 4 operações ou na calculadora científica, né? Você tem que colocar tudo na ordem em que você quer. Como é que você faria essa conta aqui? Você faria essa conta assim na sua calculadora, olha lá. 20.000, Enter, que é a parte de cima. Isso tudo vai ser dividido, parte de baixo, 1.005, né? Aqui está faltando um Enter, né? Que a gente tem que colocar um Enter 24 e YX. YX na sua calculadora HP12C é o elevado, é a potência, tá? A potência. Depois vai ter que colocar o 1 menos, porque não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, depois do 1.005 elevado a 24 tem menos 1, né? Então você coloca primeiro o 1 e depois o menos, certo? E depois você, claro, coloca o 005, que é a parte que está embaixo. Você vai chamar o dividir uma primeira vez, porque você tem que dividir o 1.05 elevado a 24 menos 1 por isso, por 0.0025. E depois você vai chamar o dividir mais uma vez. Por quê? Porque você quer dividir esse resultado pelo... Aliás, o valor que estava lá em cima, 20 mil reais, por esse resultado que você acabou de encontrar. Tá? Isso aqui dá um samba, tá? Quando você vai fazer na HP contas que são, digamos assim, pensadas para científica, você tem que manejar muito bem a HP, porque senão você não chega, ou então tem que ficar fazendo aqueles recursos que não são muito legais, né? Ficar fazendo por partes, arredondando, e depois você pega o de cima, divide pelo de baixo, nunca chega no mesmo valor que o professor chegou, por quê? Porque o professor às vezes está utilizando ali todas as casas decimais, enfim. Então tem que ter um pouco de traquejo, né? Isso aqui eu trouxe só por curiosidade mesmo, né? O Mariano já está dizendo que aparentemente não deu certo, né? Mas dá sim, viu, Mariano? Dá sim. Na verdade, a gente tem que fazer dessa maneira. Tira um print aí dessa tela, que eu vou... Aliás, dessa tela não. Dessa tela aqui, né? Ó, nós vamos fazer 20 mil reais, que está aqui em cima, dividido por isto aqui, ó, né? 20 mil dividido por essa parte que está entre os colchetes aqui. Vai fazer isso numa tacada só na sua HP, tá? 12C. Mas isso aqui é só para, né? Para os graus 2 ou 3, né, na utilização da HP12C, né, brincadeira, né, você pode tentar que não é tão difícil assim, mas tem que saber fazer na ordem. Deixa eu tirar isso daqui então. Vamos lá. Vocês continuam me ouvindo, né? Tudo bem? Porque o Zoom mostrou aqui uma mensagem estranha. Estão me ouvindo, né? Beleza. Estão vendo também a minha HP aqui, né? Sim, né? Como é que era a conta mesmo, professor? Era assim, ó. Você coloca 20 mil, certo? 20 mil. Dá o Enter. Quando você dá o Enter, você deixa esse negócio lá, meio que esquecido, né? Deixa os 20 mil lá. Vamos para a parte de baixo. A parte de baixo é 1.005. Então, 1.005. Vou dar o Enter aqui. E vou chamar a potência, que é 1.005 elevado a 24. Então, vou colocar aqui 24, certo? E vou apertar esse botão aqui. Olha que lindo botão esse aqui. YX. O que é YX? Potência, né? Potência. Já aqui quase caindo para fora da tua calculadora. Y elevado a X. Estou elevando 1.005 a 24. Então, estou colocando aqui YX. Veja que ela já me deu o resultado. O que vem depois? Menos 1. A gente tem que pôr na ordem da HP, né? Então, você vai colocar aqui 1 e vai chamar o menos. Menos. O que tem na parte de baixo? Na parte de baixo disso vem 0.005. Então, coloque aqui 0.005. E aí você vai chamar o primeiro dividir, porque aquela parte de cima que você deixou vai dividir por isso. Então, vamos dar aqui o dividir, o primeiro dividir.
Veja que esse valor já é o valor do fator de valor futuro, que eu chamei, e agora eu vou dar o dividir de novo, porque aquele 20 mil que ficou lá no começo perdido, ele vai ser dividido por esse valor que eu acabei de encontrar. Então eu vou dar o dividir outra vez. E olha só que bonitinho o valor que apareceu, 786,41. E aqui eu estou fazendo a conta, né, raiz, não estou fazendo a conta com o uso das teclas financeiras, tá? Estou fazendo na ordem que a operação aparece. Não é assim tão imediato, né, gente? Mas dá para fazer, dá para quebrar um galho. Tudo bem? Mais ou menos? Belezinha? Fazer conta de científica na HP é algo que traz alguns probleminhas, geralmente. Mas dá para fazer, dá para quebrar um galho, tá bom? Bom, deixa eu parar aqui um minutinho e perguntar para vocês se tem alguma coisa que a gente precise colocar até aqui. E enquanto vocês pensam se há ou se não há, eu faço questão de já disparar a nossa lista aqui, né? Que eu sempre penso em fazer isso uns 20 minutos antes e nunca lembro. Mas hoje deu certo. Então, estou colocando aqui novamente, aliás, novamente não, estou colocando aqui a nossa lista para todos vocês, que eu não pus ainda. Preencham lá, tá? Tudo certo? Bom, muito bem. Eu queria falar para vocês o seguinte. É muito legal essa parte do PMT, né? Muito interessante essa parte do PMT. Só que a parte do PMT é uma parte que se complementa com uma outra, que é um pouquinho mais avançada, mas que o conceito é muito simples de entender. Porque quando a gente fala do PMT, nós estamos falando de um valor que poderá ser ou valor de parcela ou valor que você está poupando, né? Você está poupando para fazer uma viagem, por exemplo, em data futura. Ou você está pagando de parcela porque você comprou um carro, por exemplo, né? Então, PMT diz respeito a isso. Só que a PMT, ela sai, como vocês acabaram de ver, a partir de prazo, claro, e taxa, né? Prazo e taxa. Eu diria até para vocês que as duas coisas importantíssimas aí, não que valor presente não seja, mas as duas coisas mais importantes quando você olha para esse tipo de utilização da PMT é o prazo e a taxa. Muito bem. Então, para por aí essa questão? Não, não para por aí não. E sabe por quê? Porque tem uma coisa muito interessante que a gente pode utilizar também e que leva um nome aparentemente pomposo, mas cujo conceito é um conceito simples de a gente entender. E esse conceito é o que a gente chama de taxa interna de retorno. Taxa interna de retorno, tá bom? Então eu queria só mostrar para vocês, nós vamos começar essa conversa hoje, nós vamos continuar ela na semana que vem. A taxa interna de retorno de um projeto nada mais é do que uma taxa, claro, como vocês podem já imaginar. A HP12C calcula a taxa interna de retorno com o pé nas costas, né? Sem grandes problemas, sem grandes problemáticas. Mas eu queria que antes de calcular, você me acompanhasse aqui rapidamente, para a gente pensar assim, o que é a taxa interna de retorno, né? A chamada TIR. O pessoal que é da economia ou da contábeis trabalha muito com essa taxa. Ela é uma taxa hipotética, né, que é calculada a partir de uma projeção do fluxo de caixa. Ou seja, quanto é que se espera receber de um determinado projeto. Eu vou dar aqui um exemplo muito, né, simples para vocês. Você vai lá pedir, por exemplo, aliás, você vai pedir nada, você vai fazer um investimento num determinado projeto. Sei lá, você vai abrir uma loja, né? Então, quanto é que você vai ter que investir? Vou ter que investir uma determinada quantia, sei lá, 100 mil reais. É interessante para quem investe num projeto inicial saber quanto é que aquele projeto poderá lhe devolver em data futura,
né? Você não entra num projeto, principalmente de valores altos, né? Sem ter uma expectativa de que aquele projeto te devolva alguma coisa, né? Financeiramente. Então, quando essa definição fala assim, é uma taxa hipotética calculada a partir de uma projeção de fluxo de caixa, né, previsão de receitas, o que ela está dizendo é assim, você vai investir esses 100 mil reais e quanto é que você prevê que ele vai te devolver em datas futuras? Né? Então, é uma previsão. Essa taxa, chamada taxa interna de retorno, vai ser, então, uma taxa hipotética, que ela, olha, à luz de quanto você espera receber, e à luz de quanto você investiu inicialmente, será possível você calcular quanto é que o projeto vai te devolver de retorno. Então, essa é a taxa interna de retorno. Qual é a aplicação dela? Tem várias. Eu destaco uma. A aplicação da taxa interna de retorno é que ela é um dos principais indicadores utilizados para julgar a viabilidade de um projeto. Eu vou ler de novo, né? Porque é só uma linha, mas diz muito essa linha. É um dos indicadores utilizados para julgar a viabilidade de um projeto. Ora, a viabilidade de um projeto é se eu devo ou não entrar nesse projeto à luz de quanto ele me promete de retorno. Se é ou não uma boa ideia fazer esse investimento de 100 mil reais, né? No meu exemplo, à luz de quanto ele me promete devolver nos períodos subsequentes, né, ao início dessa operação, né, desse investimento, tá bom? Então, é muito interessante a taxa interna de retorno, e eu diria para vocês que ela é muito simples de ser utilizada na HP12C, né, se você entender, claro, o conceito. E eu começo aqui com um exemplo, e nós vamos ver só esse exemplo, e depois veremos os próximos na nossa próxima aula. Imaginem vocês que nós estejamos diante de um projeto cujo investimento inicial vai ser de 10 mil reais. Vocês estão vendo que no meu fluxo de caixa, né, o instante zero marca justamente qual é o investimento que eu deverei fazer. Então, isso aí é despesa, não é receita. Mas eu estou fazendo uma previsão de que esse projeto vai me devolver ao longo dos 5 próximos anos esse valor de 3 mil reais, que aliás é um valor, né, aqui só para a gente usar de base, só para vocês entenderem que isso aí não é despesa, isso é receita, estou esperando que esse projeto me devolva isso, tá bom? Então a pergunta é, qual é a taxa de retorno que ele está me retornando, tá? Vejam que aqui eu não tenho absolutamente nenhuma informação sobre taxa, sobre nada, né? A taxa é o que eu quero saber, à luz dessa previsão que eu estou fazendo. Bom, como é que a gente faz isso na HP? Nós vamos utilizar basicamente 3 botões, tá? 3 teclas da HP. E são essas 3 que vocês estão vendo aqui. Aliás, a gente já utiliza elas, né, há algum tempo aqui no curso, só que nós utilizaremos essas teclas junto com essas duas que vocês estão vendo aí, né? Por quê? Porque se você não apertar nenhuma das duas, apertar só o PV, você está cadastrando, você está carregando um valor de presente, né? Se você utilizar essa aqui sem nenhuma das duas, você está colocando ali o PMT. E essa aqui você está colocando o valor futuro. No entanto, nessas mesmas 3 teclas, vocês estão vendo que elas têm aqui algo escrito em laranja em cima delas e algumas coisas escritas em azul. Muito bem. O que são essas coisas aí? Bom, a gente vai ver algumas dessas funções. Por exemplo, o CF0, que vocês estão vendo aqui em azulzinho, na primeira tecla, nada mais é do que fluxo de caixa inicial, quando começa a operação, no instante zero. Fluxo de caixa inicial. Por isso é um CF0, né? Tudo bem? Belezinha? Bom, que mais? O CFJ, que está na segunda, é o fluxo de caixa que é subsequente a esse, né? E se você tiver vários fluxos de caixa, como nós temos aqui, né? Instante 1, instante 2, instante 3, 4 e 5, então o CFJ diz respeito a esses fluxos de caixa dos períodos seguintes, tá bom? Então, CF0 inicial, CFJ, os seguintes, aqueles que
continuam aí na minha operação. O NJ, então eu estou falando de todos os azuis aqui, né? O NJ, ele repete fluxos iguais e consecutivos. Exemplo, esse que a gente está vendo aí, R$ 3.000 é uma receita que se repete, né? De modo consecutivo, mesmo valor, durante os 5 anos aí que estão postos. Então, eu posso utilizar o NJ para informar que, olha, já que os fluxos de caixa são iguais, eu não vou digitar todos eles, né? Eu vou só colocar que eles se repetem 5 vezes, tá bom? Mais ou menos a mesma coisa que o cara da caixa registradora de supermercado faz quando você compra 5 produtos iguais, né? Ele coloca 5 vezes e aí passa um produto só. E aquele produto é cadastrado 5 vezes automaticamente. Tudo bem? É mais ou menos só para você entender o que o NJ faz. E o IRR, que agora começo a falar aqui do amarelinho, né? E eu vou falar só desse amarelinho, porque é o que nos interessa. O IRR nada mais é do que a taxa interna de retorno a ser calculada, tá bom? Então a pergunta aqui é: qual é a taxa de retorno que esse projeto vai me devolver com essas configurações que aí estão? Com esses valores hipotéticos que aí estão? Terei de investir R$ 10.000 e ele vai me devolver 3.000 ao longo dos 5 anos, né, posteriores. Qual é a taxa de retorno que está aí envolvida? Como é que a gente faz isso? Bom, então, nós vamos sair daqui agora. Lembrem-se, né, dessa tabelinha que está aqui. Então, R$ 10.000 é o investimento, 3.000 em 5 anos, tá bom? É o que ele vai devolver. Vou sair daqui e nós vamos lá para a nossa HP. Vamos fazer isso lá no HP. Dá para fazer no Excel também, mas no Excel a gente vai falar na semana que vem, tá bom? Então, na HP, olha só que interessante e simples de fazer isso, né? Nós vamos cadastrar pela ordem. Então, vamos começar dos 10.000, tá? 10.000. Isso aqui tem que ir com o sinal trocado, vocês já sabem, isso aqui é despesa, tá? Então, CHS, inverti o sinal. Vou apertar aqui o Gzinho, olha só, né? Por quê? Porque esse aqui é o meu primeiro fluxo de caixa, o inicial, o CF0. E o CF0, como vocês já viram lá, eu só consigo acessar ele se eu apertar primeiro essa tecla G que está aqui embaixo. Então, vou apertar a teclinha G. Viu que apareceu um Gzinho aqui, ó, no display? E agora vou apertar a tecla PV. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu carrego esses 10.000 de investimento inicial no meu fluxo de caixa zero, que é a minha despesa inicial. Tá bom? Então, apertei aqui, pronto, carregou o meu CF0. Tá bom? Eu vou fazer bem devagarzinho aqui para vocês entenderem como é que é. Então, o que vem logo depois disso? As receitas. O que ele vai me devolver? R$ 3.000 ao longo de 5 anos. Então, vamos colocar aqui R$ 3.000. Se ele está me devolvendo, não é sinal trocado, né? Então, sinal positivo aí, isso é receita, né? Quem é da contábeis, né? Despesa, setinha para baixo, receita, setinha para cima, né? Enfim, tem que ser em sentidos contrários, né? Então, 3.000 é a minha primeira receita. Eu vou apertar aqui o Gzinho de novo, porque eu vou ter que cadastrar isso aqui no CFJ, que está no PMT, mas eu só acesso essa função se eu apertar primeiro o Gzinho. Apertei o Gzinho, veio aqui no meu display, coloco o CFJ, ou seja, aperto a tecla PMT. Cadastrei os 3.000. Tudo bem até aí, gente? Agora vejam que interessante, né? O que o NJ fazia mesmo? Ele repetia fluxos de caixa iguais, né? Então o 3.000 é igual, 5 vezes igual, né? Então eu vou colocar aqui, olha, 5, esse fluxo que eu acabei de cadastrar, ele se repete 5 vezes, vou apertar esse Gzinho que está aqui, de novo, e vou apertar o NJ, que está aqui na tecla FV, né? Pronto. Então, esse fluxo se repete 5 vezes. Tudo bem até aqui? Bom, só falta um passo agora. Só um passo. O que você queria mesmo? A taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é esse IRR que está aqui em laranja. Então, vamos apertar a tecla laranja, que é a Fzinha. Vai aparecer o F lá
no seu display e aperte aqui o FV novamente, só que agora você está usando outra função, né? A gente acabou de apertar o FV, né, para o NJ, só que com um G, que é a parte azul. Agora nós vamos apertar o FV de novo, só que utilizando a função IRR. Apertou aqui, olha só que interessante. 15,23, ou se você preferir, com duas casas, né? Vamos pôr aqui duas casas. 15,24% é a taxa interna de retorno dessa operação que você tem aí como um projeto hipotético, cujo investimento inicial é de R$10.000, tá bom? Então, deixa eu sair daqui, porque agora que a gente já fez lá, dá para a gente ver aqui. Né? Resumido, o que a gente fez foi isso aqui, tá? Ó. Então, 10.000, CHS, Gzinho PV, depois 3.000, Gzinho PMT, 5 Gzinho FV, porque esses 3.000 se repetem 5 vezes. Fzinho, que é o laranja, FV, porque eu quero o IRR, que está logo aqui em cima do FV. Né? Quando eu aperto, aparece 15,24%. Tudo bem, gente? Conseguiram fazer essa conta? Conseguiram chegar a isso? Aí você pergunta assim, professor, legal, bacana, mas o que isso poderia servir para eu julgar a viabilidade do projeto? Ora, imagina que você está vivendo num momento em que a taxa, por exemplo, Selic, está a quase 15%, né? Que não é esse momento agora, mas já esteve algum momento passado, né? Já teve lá 15%. O que significa isso? Significa que se você pegar um investimento aí conservador, você não tem risco nenhum, não vai perder o seu dinheiro, que te remunere a 100%, né, da Selic, a gente chama isso de 100% da CDI, por exemplo, você nem precisa de projeto nenhum para ter um retorno de aproximadamente 15% ao ano, certo? Não precisaria meter as caras em projeto nenhum para você ter um retorno de 15 ponto alguma coisa por cento. Bastaria que você buscasse aí um investimento conservador, deixasse lá o dinheiro lá, sem produzir absolutamente nada, tá? Então, por isso que o pessoal da economia manja muito disso, né? Quando as taxas, o custo do dinheiro, taxa Selic está muito alta, você, de alguma maneira, desacelera, né, o desenvolvimento industrial de projetos e uma série de coisas. Por quê? Porque, ora, deixar o dinheiro parado lá de modo conservador rendendo acaba sendo, às vezes, mais atrativo do que você entrar num projeto, arcar com todos os riscos, né, dar a cara a tapa, como se diz, para ganhar quase a mesma coisa. Então, você percebe como a taxa interna de retorno ela é um indicador importante para você saber se é viável ou não. Imagine que esse resultado dessa taxa interna tivesse dado, sei lá, 30%. Aí valeria muito a pena, né? Você fala, pô, taxa Selic está 7%, 8%, né? Se eu não fizer nada, vou ganhar no máximo isso. Mas estou entrando num projeto para ganhar 30%. Então, vale o risco, vale, né? Enfim, a cara tapa aí. Então, é isso que a taxa interna de retorno significa quando a gente está julgando viabilidade de projetos. Obviamente, estou aqui destacando só uma parte, né? Porque tem muitas outras aplicações da taxa interna de retorno, tem muitas outras serventias que não apenas essa que a gente está vendo aqui. Bom, então, gente, parei aqui um minutinho. Aliás, parei aqui um minutinho, não. Parei de fato, né? Porque era até aqui que eu queria mostrar para vocês hoje. A gente continua essa conversa na semana que vem, dada a nossa hora aí já avançada, tá bom?